E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero, eu sou o Cláudio e hoje eu quero conversar com vocês sobre HGLG, nosso querido Pátria Logística Fundo Imobiliário, nosso ex-Credit Suisse Logística, né? E bom, hoje aqui a gente vai conversar sobre HGLG, mostrar um pouquinho sobre ele e vou falar um pouco sobre o relatório da gestão, tá bom? Todos os meses, todos os investimentos têm um relatório de gestão. Para dar um âmbito geral, fundo custando R$ 159, mínima foi 134, parabéns para você que comprou o fundo a 134, tá? Máxima foi 162, dividend yield está 8,29 e está subindo 9% esse ano, beleza? É um fundo antigo, acho que foi o segundo investimento que eu coloquei na minha carteira, para ser sincero, talvez o segundo ou terceiro. Tenho ele há anos e gosto muito desse FII. E bom, como é que a gente faz para acessar o relatório gerencial? Bom, vai lá no Google e digita HGLG, relatório gerencial. Você vai encontrar essa página bonita aqui, ó, PL 5,4 milhões, tá? 5,148 milhões, tá? O P sobre B é 0,96. Rendimento tá 1,10 por cota. O dividend yield na média tá 8,5 e o número de cotistas é de 511 mil, tudo bem? Então a gente está falando de um fundo aí que tem mais de 5 bilhões de patrimônio, né? Acho que, se não o maior, um dos maiores fundos da bolsa. Temos aqui a informação do gestor, o ticket, o prazo indeterminado, cotas emitidas tem 33 milhões, né? 787.575. O valor patrimonial de cota, tá? É de 162, então tá abaixo do VP, né? A data das atividades, o início das atividades foi em 2010, ele trocou de gestora, agora é da Pátria, da Credit Suisse, tá? E a administradora agora é o Banco Genial, tudo bem? O tipo do fundo é um fundo de investimento imobiliário. E aqui a gente consegue ver os ativos do fundo, você vê que ele tem vários e vários galpões logísticos ao redor do Brasil. A gente está falando de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem muita coisa, tá bom? É um fundo muito amplo, Minas Gerais. Enfim, se a gente rolar mais abaixo, a gente vai ver aqui, ó, acesso para relatórios de gestão. Então aqui, ó, acesso a documentos, você vai cair nessa página. Aqui você consegue ver documentos de todos os anos do fundo, tá? Eu gosto muito disso, tá? É tudo muito bem organizado, tá? E aqui você tem, primeiro, né, relatórios mensais, a gente tem aqui relatórios gerencial, tá bom? Todo mês a gerência tem que fazer um relatório, você paga eles para isso, tudo bem? E quanto você paga? Tá aqui no relatório, tá bom? Vamos lá. O objetivo do fundo é por objetivo de exploração de empreendimentos imobiliários voltados para, predominantemente para operações logísticas e industriais por meio de aquisição de terrenos para sua construção e aquisição de imóveis prontos, tá bom? Temos aqui o CNPJ, temos o gestor e aqui uma informação legal, a taxa de administração. 0,6 ao ano sobre o valor de mercado do fundo, tá bom? Então, se o fundo estiver valendo 1 bilhão, né, por exemplo, 0,6 é da administração, tudo bem? Então, eles ganham dinheiro para fazer isso aqui. O mínimo que a gente pode fazer é ler, tá? Já que você está investindo o seu rico dinheirinho no fundo, tá bom? Aí nós temos aqui o panorama de agosto, tá? Após queda de julho, agosto trouxe um alívio aos fundos imobiliários, com o IFIX encerrando o mês em alta de 0,2%. É uma leitura bastante interessante, tá? Ó, o avanço foi puxado pelos fundos de tijolo, que subiram 0,5%, enquanto os de papel tiveram ganhos mais modestos de 0,5%, tá bom? Isso dito, vamos aqui para a carta da gestão. A gestão ela sempre deixa um comentário falando o que aconteceu com o fundo, a quantas anda, e é muito interessante a leitura, tá bom? Ó, destacamos abaixo as principais atualizações do fundo no mês, tá? Resultado e rendimentos distribuídos, tá? Em agosto, o fundo apresentou uma receita total de 1,19 por cota, o que levou a um resultado distribuível, tá? De 0,95 por cota. Nesse mês, o fundo não teve nenhum impacto extraordinário relevante para ser informado na gestão. Nesse mês, a distribuição foi de 1,10, cota que será paga no dia 12/9, tá? Com essa distribuição, o fundo mantém uma reserva acumulada de 50 centavos por cota. Isso é importante ter, tá? Todo fundo saudável tem uma reservinha por cota. Se der muito bom, se não acontecer nada extraordinário, se não cair nenhuma parede, não cair nenhum muro, não acontecer nenhum sinistro, isso é distribuído 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, aquele dividendão, tudo bem? Movimentações para locatários, isso aqui é interessante você ler. Lembre, tá? Você é dono do fundo, você é um pouquinho dono, então é interessante você saber o que está acontecendo com o seu fundo, não é? Digamos isso. Apesar de algumas movimentações, o fundo manteve vacância física de 3% no mês de agosto. Você vê que a vacância dele é bem baixa, né?
O que é vacância? Vacância é o tanto de imóvel sem estar alugado que ele tem, tudo bem? O tanto de espaço sem estar alugado. Nesse mês tivemos uma expansão da Shopee de 9.500 metros em Betim e foi compensada por uma devolução da Infracommerce de 8.000 metros quadrados no DCR, tá? Que é o nome do galpão logístico deles. Um deles, né? Foram renovados os contratos da Brascabos, tá? Da HGLG Rio Claro, da Algartec e da Tech Town e da Quick no HG Goiânia, tá? Na Saislog, o galpão, tivemos saídas anunciadas que devem ocorrer nos próximos meses e que somaram 3.700 metros, então vão ter saídas anunciadas, e uma entrada de 1.000 metros quadrados. Como assim uma entrada, uma saída, né? É que quando você pega um galpão logístico, ele é como se fosse zoneado, né? Então, o galpão logístico ele tem, digamos, 12.000 metros quadrados, tá? Ele é gigante, é um monstro. Você não aluga o galpão logístico para uma empresa só, você aluga para várias. Então, vamos dizer que o Mercado Livre fica com 1.000, a Magalu fica com 1.500, uma outra loja lá fica com mais 500 e assim que vai, tá? Por isso que eles dão em números aqui para você ter um entendimento geral. No HGLG SJC tivemos uma saída anunciada de 2.725 metros para novembro e uma expansão de 750 metros de um ocupante do condomínio. E 2 novas ocupações somam 3.000 metros. Então ficou meio que elas por elas, tá? A gente saiu, a gente entrou, é normal, isso acontece, tá, gente? Por fim, no Master Labs estamos em contato com um novo ocupante no ramo farmacêutico, que ocupará por volta de 500 metros do ativo, tudo bem? Aí, aqui tem mais uma parte de comentação, ó. No ativo Simões Filho, em agosto, o avanço físico completou 92%, com o galpão praticamente finalizado. As etapas internas estão em fase de conclusão e o foco atual está nas áreas externas, como pavimentação e contenções. Informações adicionais sobre esse empreendimento pode ser a seção de desenvolvimento, tá bom? Então, tem várias seções nesse PDF que você baixa. Eu vou mostrar isso para vocês depois, mas vamos terminar de ler aqui, ó. Alavancagem, tá? O fundo encerrou o mês com 11,5 de alavancagem com a SPE, tá? Eles fazem isso, é como se fosse um financiamento, tá bom? Para você conseguir aumentar o número de ativos do fundo sem penalizar o cotista, tá bom? Muita alavancagem é ruim, mas nenhuma significa que o fundo também não está crescendo, né? Então, número de imóveis 28, número de locatários 148, ABL, tá bom? Então, área bruta locável, tá? Então, a gente está falando de 1.595.384 metros quadrados e está numa média, né, de contratos de 4,4 anos, não 4 anos e 4 meses, tá? Vacância de 3%, vacância financeira de 3,3%. Como assim 3,3%? Significa, né, o que é vacância financeira? É pessoal que não está pagando, tá bom? Então, pouquinha gente, na verdade, tá? Preço médio do portfólio por metro quadrado, a gente está falando de R$ 3.450 e R$ 6 por metro quadrado. E o aluguel médio do portfólio, a gente está falando aí de 26,30 por metro quadrado. Então, um aluguel muito bom para um fundo de logística. Temos aqui mais um comentário muito interessante da gestão. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo para ler, vai ficar um pouco maçante para eu ler tudo para vocês. Mas, fato relevante, tá bom? Muito interessante do ano passado. E o fundo ele quer crescer, então ele está comunicando o CAD que ele quer comprar umas SPS. Tá? O que é SPS? É uma sociedade de propósito específico. É quando você cria uma empresa para levantar um prédio. Todo prédio em construção ele é uma SPE, é uma sociedade de propósito específico. Qual é o propósito? Levantar o prédio. Quando ele diz que ele quer comprar essa SPE, ele quer comprar essa obra, beleza? Ele quer ser o futuro dono desses galpões aqui. Aí, para ele comprar, como ele já é muito grande, ele tem que comunicar o CAD, beleza? Isso dito, temos mais algumas coisas aqui interessantes. O dividend yield do fundo aqui, ó, anualizado para vocês acompanharem. A distribuição por cota, também para vocês acompanharem, você vê que é praticamente um relógio o fundo, né? Sempre o I10. Temos aqui o resultado, tá? Demonstração de resultado financeiro, isso aqui é muito legal para quem faz contabilidade, para entender um pouquinho melhor. Temos o balanço patrimonial, tá bom? Muito interessante também. Temos aqui parcelas a pagar, a receber. De novo, é muito interessante para quem quer entender de contabilidade, tá? Temos aqui um saldo devedor, a gente está falando das SPS que ele está devendo, tá? Que é normal. Aí temos a distribuição geográfica, tá? A gente vê que ele está mais concentrado aqui na região de São Paulo, tá? Então São Paulo mais densamente aqui você vê, né? Mas ele tem expandido para outras localizações, que é muito interessante também. Temos a carteira de ativos, tá?
pode ver que a maior parte do fundo está contratado para empresas de e-commerce, depois nós temos automotivo, logística, saúde, eletrodomésticos e outros, tá bom? Vou descer aqui um pouquinho mais, aqui você consegue ver a carteira de ativos, tá bom? E cada um dos ativos do fundo, eles são divididos em classes, tá? Então, classe A, classe 3A, né? AAA, classe B. Aí você consegue entender um pouquinho mais sobre a qualidade do ativo, tá bom? Isso é muito comum em logística. E uma coisa muito interessante, se vocês descerem, tá? Aqui, ó, desenvolvimento HGG Simões Filho, tá? Pode ver que tem uma atualização da obra do fundo. E olha só que interessante, né? Ó, desenvolvimento Simões Filho, o G10. Situação de execução de contenção. O que é essas contenções? São aquelas paredonas de grama que a gente vê, tá? É muito comum perto de rodovia, né? Você vê aqueles ativos logísticos lá em cima e você vê aqueles paredões de grama. Então eles estão nessa parte. A parte do galpão mesmo já foi construída, então eles estão mais focando na parte externa, tá bom? Então, pavimentação e contenção, como eu falei para vocês anteriormente. Aí nós temos aqui a carteira de FIIs, sim, um FII pode comprar outros FIIs, 5% do patrimônio líquido, 5,5% do patrimônio líquido do HGLG está investido em outros FIIs. Tá aqui cada um deles, tá bom? Mas você pode ver que ele tem até cotas do nosso querido XPLG, né? Curioso, né? Um fundo de logística ter cotas de outro fundo de logística, mas é comum. Talvez o gestor achou que estava num preço bom, era uma oportunidade, então ele acaba comprando também. Ele tem essa competência, tá? Aí nós temos aqui um pouquinho falando sobre a Pátria, mas é isso que eu tinha para trazer para vocês de atualizações do HGLG. Foi assim que foi o mês dele. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você tem cotas dele e quanto você recebe por mês com ele, beleza? Vejo vocês amanhã. Valeu, falou e até mais.